Grande. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, né, e bem polêmico nesse mês de junho. São os fogos de artifício, que gerou várias polêmicas aí durante não somente o mês de junho, mas alguns eventos que utilizam fogos de artifícios, né? As ONGs de proteção aos animais já questionaram a questão do barulho que esses fogos causam e prejudicam aí os pets em especial, e também outras situações aí que envolvem, por exemplo, as pessoas que têm a síndrome do espectro autista, né, e também ficam incomodadas com essa questão do barulho dos fogos de artifício. E também, aproveitando o embalo, vamos conversar aí sobre alguns cuidados que você pode ter com seus pets nesse tempo frio, né? O mês de junho aí está vindo com um inverno bastante rigoroso aqui na nossa região, muito frio aqui na cidade de Pesqueira e cidades vizinhas, e a gente vai aproveitar e vai aprender hoje aqui alguns cuidados essenciais e especiais para que você tenha com o seu pet, seu animal de estimação. E claro, nosso convidado não poderia ser outro, doutor André, lá da Bicho Danado Pet Shop, que vai falar com a gente hoje a respeito desses temas aí que envolvem os seus animais de estimação, não é isso, doutor André? Muito bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Dildo. É um prazer enorme estar aqui no programa de vocês. E vamos bater um papo em relação aos fogos de artifício, os cuidados que nós devemos ter com nossos pets, especificamente os cães e gatos. E como você frisou bem também, a questão do frio que está assolando já a nossa cidade, como em outras cidades também. Uhum. Doutor André, é muito polêmico e muito, assim, um divisor de águas, digamos assim, essa questão dos fogos de artifício. Muitas pessoas criticam essa questão dos fogos em relação aos pets, porque dizem que os animais se sentem incomodados, se assustam, ficam às vezes até desesperados com o barulho. E em outras situações também você vê que o animal não se incomoda, não tem essa perceptividade por conta do barulho dos fogos de artifício. Qual é essa diferença? Por que o barulho dos fogos de artifício incomoda alguns e não incomoda outros animais de estimação? Bem, Nildo, a questão dos fogos de artifício, especificamente para cães e gatos, eles possuem uma audição bem maior do que a nossa. Então, os decibelímetros que ele escuta é completamente diferente que a gente tem. Então, a audição dele é mais aguçada. Então, ele começa a escutar desde da saída do fogo de artifício, dos fogos de artifício, quando ele vai subindo até o estouro dele como um todo, tá certo? Então, ele escuta mais. Então, existem alguns pets, alguns cães que principalmente, que digamos assim, que já estão acostumados, principalmente aqueles cães errantes, os cães de rua. Então ele já começa a ter um costume, mas mesmo assim, quando a gente vê fogos sendo soltos, principalmente nessa época agora do São João, que é uma cultura nossa, uma cultura nordestina, uma cultura da nossa cidade também, você vê que alguns animais eles vão correr com medo dos fogos, e a gente pode diferenciar da seguinte: tem uns que vão correr com medo do estalo, outros vão ser daqueles assovios que tem, então outros vão ser dos dois. Então cada pet vai ter sua particularidade, então cada um vai ter uma fobia diferente, então nem todos vão ter a mesma fobia, o mesmo, digamos assim, não vai ser o mesmo problema para todos, vão ser diferentes. Uhum. E a gente sabe que, assim, são efeitos distintos, mas tem alguma forma de, por exemplo, a gente ajudar nossos pets a lidar com esse medo, essa ansiedade causada pelos fogos de artifício? Temos sim, Nilton. A questão dos fogos de artifício, a gente tem que ver o seguinte: então, a gente vai ter o que os fogos de artifício podem provocar nos pets. Então, ele pode causar algumas fobias, como o pet, o cão e o gato, ele pode se esconder demais, tá certo? Ele pode fugir da sua casa. Ao fugir de sua casa, o que é que vai acontecer? Na hora que um cachorro ou um gato foge de sua casa, ele corre um risco de ser atropelado, tá certo? Às vezes, no desespero, ele não enxerga, ele não vê se vem passando um carro ou uma moto, e pode ser atropelado. Outra coisa que pode acontecer também, ele desesperado, assim, o seu tutor, quando for buscar ele pode ser agressivo com o tutor, por causa que ele está pensando que o tutor também vai fazer a mesma coisa. Então a gente tem que ter alguns cuidados. O primeiro deles é a gente nunca
segurar o pet para que ele não escute os fogos, o estampido, tá certo? Então a gente não pode estar segurando ele, prendendo ele nos nossos braços, como se fosse uma criança dizer se acalme, aquele acolhimento. Uhum. A gente pode acolher sim e devemos acolher sim de uma forma diferente. A gente conversa que colocar ele num ambiente que feche as portas, feche as janelas e que, se possível, colocar uma música ambiente que distraia. Outra coisa boa que a gente pode fazer também brinquedos, se for um pet, principalmente gatos, ou algum pet que esteja acostumado a brincar, você distrai ele para ele não escutar os estampidos, tirar o foco dele. Uhum. Um petisco, uma alimentaçãozinha, então a gente pode fazer disso também. Às vezes, dependendo do que a gente pode até botar um protetor de ouvido nele, então aqueles fones a gente pode botar, principalmente naqueles pets que ficam mais, com cada estampido ele pode até convulsionar. Então eu tive um paciente que era da raça Pitbull e ele não podia ouvir um fogo de artifício, um barulho de fogos. Uhum. Ele convulsionava de uma forma que era muito difícil a gente controlar isso, mas era o sistema nervoso dele. Então já outro cachorro que tinha na mesma casa não sentia nada. Então cada um vai ter sua fobia diferente do outro. E interessante até porque o Pitbull é uma raça conhecida por ser corajosa, né? E você vê que isso atinge até uma raça que tem, digamos, uma genética alterada, como é a raça Pitbull. Isso. Não é que a genética seja alterada, né? Mas assim, ele tem... o Pitbull, muitos dizem que ele é uma raça agressiva, tudinho. Mas se a gente for olhar na nomenclatura da raça em si, a gente vai verificar que o Pitbull é tido como animal de companhia. Uhum. Infelizmente, existem alguns tutores e criadores que fazem com que o animal seja agressivo. Não só o Pitbull, né? O Pitbull é o mais comum. Você pode transformar até um cachorrinho. Um pinte, um poodle, pode fazer uma onça. É verdade. Uma coisa interessante, doutor André, é que você falou agora que o cachorro podia até convulsionar. E quais seriam aí esses sinais do estresse, da ansiedade que o pet pode apresentar durante, por exemplo, uma noite de São João, que o pessoal começa ali a soltar aqueles fogos que fazem tanto o barulho da explosão quanto aquele, como a gente conhece popularmente, aquele assovio no céu. O assovio. Qual seria os principais ali sintomas, sinais, digamos assim, que o animal pode apresentar, de que ele está estressado, de que ele está ansioso por conta daquele barulho? Pronto. Ele ficar correndo dentro de casa de um canto a outro, começar a apresentar, se esconder dentro de sua casa, a não querer, quando você chama ele para vir ficar perto de você e ele não querer. Outro sinal, a gente vê uma tremedeira incontrolável, então ele começa a tremer tudo. E pode haver também um aumento de micção, então ele vai começar a fazer xixi em excesso, em outras palavras. E às vezes até defecar também, né? Pode acontecer, também. Então, porque a micção e o defecar são sinônimos de medo e de estresse, tá certo? Uhum. Então, o animal, quando ele está com medo e estressado com alguma coisa, ele começa a fazer um aumento de micção e defecar mais. Uhum. Eu já vi casos assim de pessoas, ele tem medo porque ele não tem costume, aí começa a soltar fogos perto dos animais, alegando que isso vai tirar o medo do animal, que eu acho que é uma coisa muito errônea. Mas assim, existe alguma técnica, alguma ideia que se possa aplicar ali para que o animal, o pet, ele amenize esse medo dos fogos de artifício? Hoje a gente fala que nós temos, como eu falei anteriormente, a questão da música, uma música que vai distrair ele. Uhum. Você com brinquedos, com petis pode fazer, mas também já existe no mercado algumas medicações que a gente pode fazer, que são os calmantes naturais. Então a gente já trabalha, inclusive calmantes à base de manipulação em farmácia veterinária manipulada. Então a gente já tem no mercado algumas medicações que podem nos auxiliar. Mas o ideal mesmo seria você, dentro de sua casa, você chegar e colocar seu pet num ambiente, não
mais tranquilo, fechar as portas, fechar as janelas e distrair ele naquele momento que ele está. É claro que a gente não vai passar a noite de São João. Muitas vezes, alguns dos tutores saem para festejar fora de sua casa para ir. Quando sair, deixa o animal em casa, isso, né? aí nessa parte aí é que tem que ter o cuidado quando o seu tutor vai sair, o tutor vai sair e deixar o pet sozinho dentro de casa. Você tem que deixar ele no maior conforto, tranquilo, para que ele não se estresse, porque quando você chegar, infelizmente, pode acontecer de você ter, se o seu pet for muito estressado, tiver muito medo, pode levar até um óbito por essa questão. Pelo próprio pânico que ele tem ali. Exatamente, porque ele vai estar sozinho e não vai ter ninguém para auxiliar ele ali enquanto ele está com medo. Mas quando eu falo assim em tentar resolver a solução, seria assim, por exemplo, deixar algum treinamento para que ele perca o medo, ou aquele pet que já tem medo, ele não vai perder o medo nunca daquilo? Não vai perder o medo, não tem esse treinamento ainda. Você com adestrador, você pode, alguns adestradores já têm uma parte mais específica para esse medo, para tranquilizar. Agora, para perder o medo, ele não vai ter. Ele pode se acostumar com aquilo, mas aí são adestradores que têm, e não vai ser essa questão de chegar e soltar fogos, como você falou, não. Ele vai fazer com que o pet, o cão especificamente, ele, digamos que ele se adeque ao estampido do corpo, mas ele vai continuar tendo medo, sim. Eu sou adepto, doutor André, dessa ideia dos fogos sem estampido, né? Os fogos só de efeito visual. Isso. E seria também uma saída para ajudar também pessoas com problemas tipo a síndrome do espectro autista. Exato. Que também sofrem muito. Eu já vi até vídeos de pessoas mostrando crianças e adolescentes com autismo desesperados por conta do barulho, e também mostrando animais de estimação que ficam à beira da loucura. E assim, houve um incentivo recentemente para que se evitasse ao máximo os fogos de estampido, né, os que fazem barulho, e optassem por aqueles fogos de impacto visual, que são vários também, né? E, inclusive, isso aí agradaria os dois lados, né? Tanto a pessoa que gosta, nós como bons nordestinos, né, gostamos muito dessa parte comemorativa das festas juninas, e também agradaria aquelas pessoas que têm os seus animais de estimação, que têm também pessoas com problemas de saúde que ficam desesperadas com o barulho dos fogos de artifício. Seria hoje a única saída para que pudesse, digamos, equiparar essa situação, ou existem outros meios aí que possam ajudar a amenizar esse problema? Nildo, eu acredito que isso seria uma das boas soluções que poderia resolver isso. Mas aí eu volto a frisar. A primeira questão que a gente tem é não passar o medo que o pet já tem de fogos tudinho, a gente não deixar que esse medo que ele tenha tome conta da gente e a gente ficar desesperado também. Então, na hora que a gente fica desesperado porque nosso pet ele está bastante desesperado, a gente vai causar uma impressão que a gente não tem um controle da situação, então vai deixar ele mais nervoso ainda. Então a gente não pode deixar que o medo que ele tem transforme no nosso medo também, porque a gente vai ter que cuidar dele. Mas eu acho que essa solução dos fogos sem estampido seria uma das melhores soluções, que não iria somente para os pets, então iria abranger muita coisa. É claro que a gente sabe que, como um bom nordestino, a gente sempre iria ter as pessoas que gostam do estampido de um rojão, de uma bomba que tem. Mas tem também os que fazem nem tanto barulho, né? Exato. Mais leves ali, que também servem na brincadeira, né? Afinal, quem é que não gosta, né, André? Uma fogueirinha, uma fogueira. Um frio desses, uma fogueirinha ali, você se aquecer na fogueira, as crianças ali brincando com a chuvinha, né, com uma coisa mais simples ali. Tanto vai divertir todo mundo, quanto vai também agradar. Agora, se a fogueira animais de estimação não for feita de ontem lá de casa. O que houve com ela ontem? Rapaz... Esquentou demais ou não? Eu não consegui acender direito ela, não. Deve ser o frio, viu? A fogueira estava queimada. Ela queimou uma parte e não queimou a outra. Vamos casar com ela, eu quero frio. Parece que está demais. E pra gente tá muito frio, imagina aí para os animais de estimação, como é que tá essa época. Porque
Porque muita gente subentende ainda que o animal de estimação é aquele cachorro que você cria trancado lá no muro, aquele gato que você cria em cima do telhado, né? E está lá do lado de fora, você está dentro de casa, está ali no seu conforto. E como é que está a situação deles ali, né? Porque o frio chegou e como a gente está sentindo frio, imagine aí os nossos animais de estimação. E aí, doutor André, como é que fica essa situação? O que é que se pode fazer aí para proteger nossos pets durante esse frio do inverno que está vindo aí com vontade? Nildo, a gente vai tirar os pets da seguinte maneira: a gente vai trabalhar aqueles que são domiciliados, que vivem em nossas casas, e os pets errantes, os que vivem na rua. Todos os dois, independente se vive em domicílio ou na rua, eles precisam de agasalho, eles precisam de um conforto, de se possível um lar para cada um. Mas o que a gente deve fazer é agasalhar nossos pets. Existe também a questão do banho. Então sempre procurar no período mais frio, a gente procurar fazer um banho quente, ver o horário que vai ser o banho, se vai ser de manhã, se for de tarde, como geralmente a parte mais de 4h30, 5 horas já está começando a esfriar mais, a gente evitar o banho nessa parte. Se der banho, faça de um banho quente, depois use um secador. Nem todo pet vai gostar do secador, principalmente os gatos. Os gatos a gente não precisa dar esse banho constantemente, mas a gente precisa agasalhar eles também. O gato ele vai relutar mais em vestir um agasalho. É meio chatinho, né? Essas coisas. Ele é mais independente, então o cão ele aceita mais, mas o gato ele aceita menos. Mas quando você acostuma ele aceita tranquilo. Então a gente tem que agasalhar nossos animais que estão aqui e ter alguns cuidados. Por quê? Aquele pet, como você falou, que eu crio ele dentro, é um animal de porte médio e ele está no nosso muro. Então a gente tem que saber que durante a noite ele vai suportar um frio, uma carga de vento muito grande, que poderá causar algumas patologias para ele 2, 3, 5 dias, independente do dia, mas poderá causar uma pneumonia, uma bronquite. Então ele poderá ter uma infecção pulmonar que vai ser devido ao frio que ele está sendo sujeitado durante esse período. Mas não é só esse frio também não, Nildo. O ar-condicionado, ele faz isso também, o ventilador também faz isso. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Uhum. Aquele meu mala de estimação que o senhor conhece bem, né, Billy, ele tem uma casa só para ele lá em casa, viu? O cara é folgado. Tem um casarão lá que fica por trás e eu fiz uma casinha, naquela casinha de cachorro mesmo bonitinha, coloquei dentro da casa até para ela ficar protegida também, que é de madeira e chuva e outras situações ele pode ir desgastando a casa, mas ela ficou dentro do casarão. O casarão está lá desocupado na casa por trás da minha casa e tem a casinha dele lá, com o cantinho dele dormir lá, a cama dele e tudo. Mas nessa chuva, doutor André, o cara só sabe ir lá brincar na chuva. Pode estar o frio que tiver, tá lá todo molhado, bagunçando na chuva. Eu digo, meu amigo, você não sente frio não, deve ser esse casaco seu, né? Que deve ser muito bom. E assim, eu fico incrível porque a gente percebe o quê? Que ele parece não sentir frio, ele parece que não tem essa sensibilidade que outros animais têm. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, com a raça? Tem raça de animais que são mais sensíveis, mais grosseiros, digamos assim? A gente vai ter algumas raças que mais se adaptam mais ao frio do que outras. O husky siberiano é uma. O husky sofre mais no calor, né? O frio para ele está no habitat mais, natural. Então né? ele está no habitat natural. O malamute, a gente vai ver também que é o São Bernardo. Então a gente vai ver são animais que já você pode criar na geladeira que está tranquilo. Também. A questão desses animais de pelo, tá certo? Como o poodle, o shih tzu, o maltese, o yorkshire, o golden retriever, e outros animais que tem, às vezes o tutor diz, não, eu não vou tosar ele porque está no período frio. Tá certo.
o pelo que está ali, ele vai amenizar um pouco o frio, mas ele vai sentir frio do mesmo jeito. Então, às vezes, como você falou que Billy gosta de chuva, mas ele gosta da chuva naquele momento. Vai chegar um determinado momento que você vai chegar na sua casa e ele vai estar no cantinho dele lá, enroladinho, tranquilo, sem sair, e vai ficar. Mas assim, é não deixar ele fazer tanto isso, porque ele pode adoecer por causa dessa brincadeira na chuva também. Para ele é uma brincadeira inocente, mas é como se fosse uma criança mesmo. Exatamente. Tem alguma situação assim que a gente possa perceber, algum sinal, por exemplo, doutor André, que o meu pet possa dar que ele está com frio ou que ele precisa de alguma medida adicional de aquecimento? Ou é só você ver que ele está ali quietinho demais é porque está com frio? Tem sim. Então a gente começa a ver a questão da tremedeira, tá certo? Ele vai estar tremendo bastante e pode até confundir com outras doenças, mas aí nesse período frio a gente vê que ele vai se tremer mais, ele vai ficar todo encolhido, então ele vai ficar encolhido, então ali vai ser um sinal que tem frio. Mesmo aqueles cães, todo cão que ele vai, o gato, que ele vai se deitar, ele roda um pouquinho, vai rodando até achar uma posição que ele se adeque melhor. Mas nessa posição, quando ele está com frio, ele vai se encolher mais ainda. Então isso vai ser demonstrado que ele está com frio desse jeito também. Uhum. Ou ele se escondendo, procurando locais, por exemplo, num local que seja um muro, que seja um vão, e tem uma parede pequena assim no meio, ele vai procurar um local onde o vento não vai bater tanto. Então isso vai ser um sinal também. É como a gente também. Então a gente vai procurar, se a gente tiver em um local aberto, mas se tiver uma pequena parede, a gente vai estar do lado dessa parede também para fugir do frio também. Então esses são alguns sinais que ele vai demonstrar que está com frio também. Hoje o mercado da moda, né, domina várias instâncias e não é diferente com os pets, né? A gente sabe que existem até estilistas aí lançando modelos de roupas aí para cães e gatos em especial, mas também para outros animais. Já vi outras situações também. O mercado da moda pet hoje aí está em ascensão e nesse período aparecem aí os mais diversos modelos de roupas para cães e gatos. E quais seriam aí as roupas específicas, digamos assim, para que se possa vestir o pet e mantê-lo aquecido? Seria acompanhar a moda de casacos para cachorros e gatos? Ou tem alguma situação assim que não, tem que ser esse modelo específico ou esse tipo de roupa específica para os pets? A gente tem que ter cuidado, Nildo, porque nem todo pet ele gosta de usar uma roupa. E a gente tem que ter existe hoje no mercado os moletões que vestem os pets, mas deixam uma flexibilidade para ele poder se locomover, para ele andar direito. Então, a gente também não vai pegar e botar um macacão no pet sem ele deixar ele sem andar. Então, a gente não pode, porque a gente tem que pensar na seguinte maneira: se for um macho, então eu tenho que ter abertura para ele fazer o xixi do macho. Se for uma fêmea, isso falando no cão. Se for uma fêmea, eu vou ter que ter abertura para ela fazer xixi. Seria também. Algo específico para cada gênero. Isso, hoje no mercado já tem. Então eu vou ter moletões, ou casacos, ou roupas de frio específicas para cães machos e cães da fêmeas também. Então a gente vai ter específico. Então hoje tem no mercado, não somente aqui em Pesqueira, já existe isso, mas também na internet a gente vai ver uma gama muito grande de produtos aos pets. Mas, eu ainda sou daquela época que você fazia a cama dele, porque assim, em especial, claro, os cães, né, mas os gatos também, acredito que sejam a mesma situação, eles buscam muito o aquecimento naquela parte de baixo, que é uma parte que é mais desprovida de pelos, né? Essa parte de cima aquece mais um pouco. Então, por exemplo, somente a cama resolveria numa situação dessa de frio se estiver num lugar protegido? Ou hoje tem essa necessidade de vestir os pets com alguma roupa? Não, se for um local protegido, só a cama ele vai suprir um pouco a necessidade.
mas vai também depender do tempo e como está. Se tiver muito frio, o ideal é você ter um cobertor, se você botar uma roupinha para ele que serve também. Mas aí vai depender de cada região e de cada casa que o seu pet vai estar. Então, tem camas que já vêm num conforto muito grande no mercado. Então, hoje tem camas que eu fui já a alguns congressos e deu vontade de comprar a cama para mim. A cama do cachorro está melhor do que a da Está melhor casa. do que a da gente. Então, você hoje tem, e de todos os preços que você imaginar. Então, você vai ter Produtos para todos os gostos, produto para você atingir todos os gostos. Então, tem camas, tem edredom, tem várias situações que podem se adequar, primeiro ao bolso do tutor e se adequar também a cada pet. A gente fala muito em roupas, né? Mas, assim, uma coisa que eu me preocupo muito, principalmente em períodos de calor, acho que é onde maltrata mais, é a questão das patas dos animais. Por exemplo, tem muita gente que pega o seu pet, na grande maioria os cães, vamos direcionar isso aos cães, e leva para passear 10, 10 e meia da manhã, naquele calçadão ali exposto ao sol, naquele calçamento, às vezes até no asfalto ali, e você percebe que o animal está sentindo ali aquele incômodo, as patas estão queimando, né, no popular. No frio também tem esse problema, assim, de ter que, por exemplo, proteger as patas? Tem também, proteger também, porque nós temos as almofadas, que são como se fossem as digitais de cada pet. Então, aquelas almofadas ali, quando a gente pega nelas que vê, elas são molinhas, tudinho. Então, ali... Você vê que é bem sensível, bem né? sensível. Então, qualquer coisa dali vai queimar. E o frio também, ele queima. Então, o frio, ele pode queimar as patas também. Mas, assim, especificamente falando do cão que sai de 11 horas, meio-dia, para passear, a gente tem que ter bastante cuidado. Ou colocar uma proteção, que já existe no mercado essa proteção, ou escolher principalmente outro horário para ele poder caminhar com ele. Eu vejo muitas pessoas correndo com seus pets nesse horário. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Primeiro porque a gente pode ir um determinado ritmo que o pet não aguenta e a gente vai estar calçado e o pet não vai estar, o cachorro não vai estar calçado. Então ele não está ali. Será que ele está gostando de estar ali com sentido que toda vez que ele coloca sua pata, sua almofadazinha, ele vai estar sentindo que está queimado ali. Ao chegar em casa, mesmo que a gente passe hidratante e tudinho, mas ele pode causar uma lesão no futuro, e é uma lesão que vai ser fácil de ser tratada, mas demora-se muito porque é uma lesão cutânea, então vai demorar muito para a gente tratar ela. Nesse caso já existem sapatos para pets? Existe sapato, existe eu não vi essa moda ainda, eu vejo muito roupa, não, né? Mas tem muitos sapatos e tem cor. Isso, o sapato está inserido no mercado há mais de 10 anos. Então, hoje você já tem algumas, como fossem sapatilhas que adequa a cada raça. Então, cada raça específica vai ter. Então, vou ter um determinado sapato para uma raça de pequeno porte, outra de raça de grande porte. Então, já existe isso. Mas, nesse caso, o sapato seria a saída, porque, por exemplo, se eu possuísse, por exemplo, um Rottweiler, um Pitbull, um grande porte, imaginou correndo e eu correndo de botas ali ao lado, é um negócio meio estranho, né? Nesse caso aí, a melhor saída seria a mudança de horário. Então, que seria a mudança de horário. Escolher um horário mais frio, tá certo? A gente tem que ressaltar também que, teve um dia de sol muito grande e deu 4h30, já está sem sol, esfriou. Mas aquele asfalto ainda está quente. É verdade. Principalmente quando é asfalto, né? Que tem um Principalmente borrachamento ali. Borrachamento, então, se possível, o sol saiu, em vez de caminhar de 5 horas da tarde com ele, estenda um pouquinho às 6 horas, às 7 da noite, porque o asfalto já vai estar mais frio. Até porque
o passar dos veículos também vai deixar o asfalto quente também. Então a gente tem que verificar isso também. Com relação à alimentação, hidratação, doutor André, é muito comum, assim, eu estou fazendo sempre esse comparativo inverno-verão, porque muita gente se preocupa, nesse verão, esse calor, põe uma água ali para os animais de rua. É um ato bastante humanístico, digamos assim, das pessoas que têm essa preocupação, uma coisa até bonita de se ver, né? Você tem aquele cuidado de colocar ali uma vasilha com água para aquele animal de rua poder se hidratar. E às vezes até a alimentação também muita gente coloca. Nessa questão do inverno também, até porque eu percebo que no inverno parece que o pessoal esquece mais a questão de alimentação, de hidratação, do que no verão. Não sei se é porque espera chover e o pessoal, o animal bebe água da chuva, ele se vira. Tem essa questão também de alimentação para o inverno, de hidratação? Tem, porque o pet ele vai precisar de hidratação tanto no verão como no inverno. Então ele precisa estar hidratado. Então, aquele pet que não... Tanto, vamos falando nisso assim, em mais de cães, mas o gato também. Então, aquele cachorro, aquele cão que não bebe muita água, ele poderá sofrer algumas patologias depois. Uma delas seria uma cistite. Então, a gente tem que ter cuidado não somente no verão, como também no inverno também a questão da hidratação do animal. E para o gato tem que ser mais ainda, porque o gato, principalmente aquele gato que é castrado, ele tem uma probabilidade maior de ter um problema urinário. Então, a gente tem na rotina da clínica lá, a gente pega muito animais com obstrução uretral. Então, devido a alguns fatores, tá certo? E um deles é a falta de ingestão de água do pet. Primeiro porque aquele gato que está dentro da sua casa, eu sempre pergunto aos tutores dos meus pacientes, que quando diz, eu tenho um gato dentro de casa, eu digo, você tem quantos bebedouros para ele? Ele, não, só tem um. Então, a literatura e os grandes especialistas de gatos aqui do país sempre recomendam que no mínimo sejam 2 bacias para cada gato que você tiver dentro de sua casa, alocada em locais diferentes. Então, tem gente que tem 5 gatos dentro de casa, aí quer ter 2 bacias. E o gato, ele se hidrata de uma forma diferente. Então, se você colocar uma bacia, vamos pegar esse copo aqui, e botar aqui para o gato beber água, ele não vai beber água. Você sabe por quê? Nunca criei gatos, confesso. Porque ele vai molhar o bigode dele. Ele tem ciúme do bigode? O bigode são as antenas. São os radares dele. São os radares dele. Ele prefere um local radar feito enxuto. esse, que vai estar amplo para ele beber água. E o gato gosta de água corrente. Então, aquela água de bacia ali, de pote para ele. Isso, não sei se você já percebeu o gato na casa bebendo água quando a cisterna escorre. Está derramando água ali. Está derramando água. Ou então um gato que a pessoa terminou de tomar banho e a água está escorrendo ali, ele vai beber água dali. Então o gato, ele é estimulado a beber também com água corrente também. Interessante. Essa é uma novidade para mim. A gente fala muito em cães e gatos, são os pets mais comuns, mas esses cuidados também se refletem para outros pets, tipo coelhos ou alguns outros animais assim mais aves, por exemplo, que são também assim uma situação meio distinta, digamos assim, para esse período do ano. Esse cuidado se estende também para esses outros tipos de pet? Se estende porque eles, vamos falar do frio, eles vão sentir frio do mesmo jeito. Então, as aves elas vão sentir frios. Então, a gente tem que principalmente aquelas aves que vivem em viveiros, então a gente tem que ter uma proteção desses viveiros para essas aves também. Porque você olha direitinho, por exemplo, as granjas de avícolas. Então você anda nas granjas avícolas, eles vão ter, em cada granja, eles vão ter fechado lá. Porque é uma contenção também
do vento. E as mais modernas têm aquecedores, Aquecedores, tudinho. Então, nossas aves domesticadas, elas precisam também de um aquecimento e de um pouco de frio também, mas não tanto. Já que você tocou nesse assunto, a gente vale ressaltar que o Brasil está numa questão zoonossanitária. Foi expelido agora um decreto federal onde está proibido a aglomeração de aves. Então a gente tem que comunicar aos criadores de aves como calopsita, periquito, que principalmente aqueles torneios de canários que hoje está proibido, através do Ministério da Agricultura. Isso foi o Conselho de Medicina Federal que nos passou, por causa da gripe aviária. Que é uma doença que assim, ataca muito a questão da ave alimento, né? Os galetos, como são conhecidos, né? São de abate, mas que são transmitidos em qualquer outro tipo de ave também, né? Isso, mas na questão de granjas, está bem controlado, porque eles... É mais as aves silvestres. Elas é que são hoje o perigo. Elas que são os perigos. Então, o que é que acontece? Às vezes você tem uma ave silvestre que migra de um canto a outro e você está com o seu pássaro ali e eles chegam junto. Na hora que chegar junto, se aquela ave silvestre estiver contaminada, ela pode passar a doença para seu pássaro ali. Então a gente tem que ter cuidado. Existe perigo da contaminação entre aves e criadores, por exemplo, seres humanos? Existe, sim. Por isso que hoje o Ministério ele frisou em não ter aglomerações durante 180 dias. Então está proibido em todo o território nacional a aglomeração de aves, como feiras, expulsões, campeonatos de canto, tudo, então está proibido. Em casa pode, no caso... Em casa pode, tranquilo. Ele está isolado, né? Está isolado, ele não está tendo contato com aves silvestres. Vale ressaltar, Nildo, que isso não tem, assim, as aves domésticas, o Brasil ainda não corre risco de nada. Mas é uma medida preventiva, né? É uma medida preventiva que o Ministério da Agricultura fez. Sim. Aproveitando esse mote, doutor André, nesse período assim frio, a gente pega entre os meses de maio, junho, julho, agosto, ali os postos de saúde aqui, acho do estado de Pernambuco, vamos até generalizar, no Brasil em si, tem muito essa questão dos surtos de doenças respiratórias, a gripe em especial. Agora, né, a nossa fiel companheira Covid está aí botando a cara de novo. E para os animais de estimação, cães e gatos, essa época frio também tem essa situação de problemas respiratórios, assim, tem esse risco de surtos como a gripe, por exemplo. Eu vi vários animais aí, acho que grande porte, tipo cavalos, o próprio boi e vaca, que tem uma espécie de catarro, né? Não sei se está relacionado ao frio também, mas para os animais, os pets, os animais no geral, também tem esse risco do período frio, ter esses surtos não sei nem se seria correto dizer síndrome respiratória aguda grave, ou o problema respiratório. O que poderá causar principalmente uma síndrome respiratória pelo frio é a exposição em excesso desse daí, que eu vou causar uma pneumonia, uma bronquite que vai chegar a esse nível de uma síndrome respiratória aguda grave. Mas assim, vamos frisar em espécies. Então, os gatos, a gente já tem uma particularidade que eu vou ter alguns vírus que vai ser transmitido para ele, e eu vou ter uma asma felina que vai ser provocada pelo vírus, pelo frio também. A asma também eu vou ter as alergias que podem ser provocadas, que tem até pela frieza que tem, e principalmente agora, o que pode acontecer essa síndrome também são alguns vírus, como o calcivírus, a rinotraqueite, que é causada pelo herpes vírus também, que pode vir causar isso nos felinos. Nos cães, a gente vai ter a calcivírus também, a calcivirose que tem, a rinotraqueite também vai ter, mas assim, em relação ao frio, a gente vai ter mais de origem de infecção pulmonar. Então, essa aqui que a gente vai causar mais, vamos ter essa síndrome respiratória devido à exposição do frio.
que às vezes a gente pensa que é somente um resfriado, é uma virose, A gente tem que ter cuidado. É o clima, né? Botar a culpa do clima, né? É o clima que está frio. E na hora que você perceber seu pet espirrando, tossindo um pouquinho, então não medicar ele como às vezes a gente faz conosco. Aquela então, automedicação. Automedicação. Então, procurar um médico veterinário de sua confiança para logo verificar o que é que está acontecendo. Porque às vezes a gente começa medicando em casa e aquela medicação não é específico para que o pet tem. Ele pode estar apresentando sinais, como vai apresentar sinais semelhantes a outra doença. Aí às vezes chega o vizinho, meu cachorro estava desse jeito, foi passado para isso. Então, é bom buscar um médico veterinário da sua confiança para poder saber o que é que está acontecendo. E pelo amor de Deus, remédio que se usa para as pessoas não serve para pets e vice-versa, não é isso, doutor? Porque já vi casos, né? Tanto. Eu utilizo na minha rotina, eu utilizo muitas medicações humanas. Então, assim, mas nem toda medicação humana vai servir para o pet. Porque tem gente que é danada para dar remédio que não tem nada a ver para o cachorro, dizendo que não, funciona para mim, funciona para ele. Nem toda vez é assim, não é isso? Pode segurá-lo assim, um pouquinho aí que ele vai, pronto. Acho que ele cedeu um pouquinho aí. Cedeu aqui. Pronto, mas nesse caso, doutor André, ela capta bem, pode deixar ela assim. Pronto. Nesse caso, o correto é o veterinário fazer, né, o acompanhamento, fazer a avaliação e fazer o receituário, como você vai a um médico convencional, não é isso? Isso, porque quando a pessoa leva, quando chega até mim na clínica, então fazer uma anamnese completa. Então, dessa anamnese que a gente vai ver, às vezes necessita de exames complementares para poder fechar nosso quadro de diagnóstico e passar uma medicação mais indicada para que, principalmente o que ele está sentindo. Então, é muito comum hoje a gente ver amoxicilina, cefalexina, a doxiciclina, meloxicam, um anti-inflamatório como meloxicam, cetoprofeno, humano, e a gente utilizar em pets, como outras medicações também que a gente utiliza. Agora, assim, as medicações dos pets, a medicação veterinária ser utilizada em nós, seres humanos, é mais difícil disso acontecer. A não ser que seja uma Calminex, né? O pessoal gosta de passar numa pancada. Uma Calminex, um Terracotril, aí a gente pode... Ainda arrisca, né? Ainda arrisca. Mas, recentemente, a gente conversando agora há pouco, tá especialista agora em felinos, é isso? Como foi? Você fez uma pós nessa área? Isso, eu terminei uma pós-graduação de clínica de felinos, mas ainda estou fazendo alguns cursos da área também. Na pandemia, eu comecei a atender muitos felinos e me senti na obrigação de aprender mais, porque, como dizem alguns outros colegas veterinários, que o felino pode ser uma nova faculdade de veterinária. Então, o felino ele tem suas particularidades, então a gente tem que aprender mais. Então, hoje, eu busquei fazer alguns cursos na área e essa pós-graduação que, digamos que eu estou iniciando a me tornar um especialista. Que é até meio que inédito aqui na nossa cidade, eu não sei, na nossa região temos poucos especialistas para essa área de felinos, né? Geralmente o pessoal se especializa meio que assim no geral dos pets, não é isso? Isso. Eu não tenho um reconhecimento aqui em Pesqueira, o conhecimento de outro colega veterinário com especialização em clínica de felinos. Eu sei que em Caruaru existe, tá? Alguns colegas que atendem. Recife também existe clínicas veterinárias somente de felinos, mas eu posso estar enganado, mas por enquanto aqui na nossa cidade, em Pesqueira, eu acredito que está sendo pioneiro agora. Estou sendo pioneiro. Coisa boa, né? Até porque assim, a gente sabe que a tendência é essas inovações se expandirem, né? Hoje em dia a gente vê que muitas coisas que a gente não acompanhava há 10, 15 anos atrás já estão virando rotina nas cidades, e situações como essa tendem a ser cada vez mais comuns, né? Especializações em áreas onde pessoas ainda não procuraram, não é isso?
Também, mas aí vai de afinidade daquilo que você gosta. Então, hoje a medicina veterinária, ela está se tornando um especialista. Então, você hoje, a maioria das especializações que existem na medicina humana, então hoje nós temos também na medicina veterinária. Então, eu tenho colegas e amigos que são nefrologista, dermatologista, oncologista, neurologista. Então, a gente já tem uma gama muito grande de bons profissionais na área. Isso não quer dizer, eu iniciei ao término da minha faculdade, como a gente é habilitado a sair como clínico geral, tá certo? E no decorrer do tempo eu tive um grande professor meu, que foi meu pai, Dr. Egenildo, como cirurgião. Então, antes eu tinha a formação assim, inicial de clínico geral e cirurgia. Então hoje eu adequei mais essa clínica de felinos, que para mim foi muito bom. E estou inovando e estudando mais ainda para fazer outras pós-graduações. E trazendo aí sempre essas novidades, esses tratamentos aqui inovadores para a cidade, né? Exatamente. Coisa boa. Então, quem precisar de alguma ajuda com o seu pet, algum cuidado em especial, esse período é muito comum a questão do banho também, né? Porque como é um tempo frio, tem que ser um banho mais, digamos, diferenciado para o seu pet. E a clínica Bicho Danado fornece esse atendimento também, né? Fornece esse trabalho aí, esse serviço para aqueles proprietários de pet, para que o animal tenha aí o máximo de conforto possível, até na hora do banho, porque um banho gelado, na época fria, ninguém merece, imagine um pet, não é isso? Então isso, tem um tratamento diferenciado, digamos assim. Isso, Nildo. A gente continua hoje, digamos assim, que a Bicho Danado, ela foi fundada em 2007, e a gente fundou como clínica, uma pequena clínica veterinária, com um pet shop também, mas hoje a gente está inserido mais nos serviços de estética canina e felina, como também os serviços veterinários. Então a gente continua com o nosso banho tosa. A nossa tosadora tem uma experiência de mais de 15 anos no mercado pet. Ela veio de São Paulo, tá certo? Trabalhou em grandes pet shop dentro de São Paulo, então tem uma experiência excelente, que é a Cleide. A gente tem Beto, que foi formado que trabalha também com banho também, mas hoje ele é mais meu auxiliar veterinário. Mas a gente tem um cuidado de fazer o banho quente, usar produtos adequados, direitinho, para cada tipo de situação que tem. Então, se eu tenho um pet com problema dermatológico, eu vou fazer o banho dele e vou fazer o banho medicamentoso, que a gente chama. Então, a gente continua assim com o banho, oferecendo banho, e de uma qualidade muito boa lá, além dos nossos serviços veterinários também. Quem quiser conhecer a clínica, quem quiser levar o seu pet lá para a Bicho Danado, tem também aquela questão ainda meio que, eu posso dizer que é um atendimento... Continua com delivery, a busca, a gente vai buscar seu pet em casa também, é no nosso carro mesmo particular que a gente vai buscar. Por enquanto a gente não tem um veículo específico da clínica, mas é só ligar para a gente ou acessar o nosso Instagram, o Facebook, que a gente agenda e vai buscar o animal na sua casa também. Não somente para o banho e tosa, mas aquele pet que esteja doente, debilitado, né? A gente também vai trabalhar. Presta aquele atendimento em domicílio também. Isso. Qual o WhatsApp, doutor André? O nosso WhatsApp é o 87, é o 99123 2122. É ligado 24 horas, tá certo? Então, a gente também, na parte de clínica, eu faço atendimento de emergência nos sábados e domingos e feriados às vezes. À noite também é muito comum acontecer, então quem precisar e eu puder atender durante esse horário fora do nosso expediente, eu vou estar sempre disponível para fazer esse atendimento também. Tá certo, então, doutor André, da Clínica Bicho Danado Pet Shop, que esteve com a gente hoje aqui no nosso Alerta Pesqueiro, trazendo essas informações importantes. Doutor André, muito obrigado
pelo nosso bate-papo aqui hoje. Eu queria deixar aqui os microfones do nosso programa à disposição para mais algum recado, mais alguma mensagem, se eu queira passar, pode ficar à vontade. Nildo, eu que agradeço o seu convite para o Alerta Pesqueira. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. A gente já fez alguma parceria antigamente e é muito bom. E o recado que eu quero dizer é que nesse período que a gente se encontra de festejos juninos, a gente tenha bastante cuidado com nossos pets, tente deixar eles bastante distraídos quando tem os estampidos dos fogos. E se quem quiser desejar procurar a gente vai estar localizado na Rua Maestro Tomás de Aquino, número 20, por trás da Magazine Luiza, que é a rua do antigo, do Mercado de Farinha, e a gente vai estar sempre à disposição para qualquer informação que tiver lá. Não somente no WhatsApp, mas no Instagram, que é @bichodanado, a gente vai estar disponível para isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. São 11 horas, final do nosso Alerta Pesqueira de hoje. Agradecer aí todo mundo que está acompanhando a gente através da nossa Web TV Pesqueira, também através das rádios Pesqueira FM mais amada da cidade, a Rádio Mutuca FM, a Rádio Laje News FM, que acompanha a nossa programação. A gente volta com o Alerta Pesqueira no próximo sábado, dia de São João, dia 24 de junho, estaremos aqui trazendo aí uma programação mais que especial para você no nosso Alerta Pesqueira. E eu volto na segunda-feira com um resumo de notícias das 6 às 7 da manhã. Um ótimo fim de semana para todo mundo, fiquem com Deus. A gente volta a se encontrar próxima segunda-feira com um resumo de notícias e próximo sábado, dia de São João, com o nosso Alerta Pesqueira. Grande abraço para todo mundo, tchau e até a próxima, se Deus assim nos permitir.